Salve galera, nesse vídeo irei falar sobre Monteiro Lobato e o seu livro O Presidente Negro, o Choque das Raças, para que vocês vejam quem realmente foi esse sujeito que a mídia trata ele como um ícone da literatura brasileira. Quem nunca leu ou assistiu O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Era uma coisa bonita, maravilhosa, um programa infantil. E Monteiro Lobato é considerado um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX e um dos principais nomes da literatura infantil. Mas a verdade era que Monteiro Lobato não passava de um pervertido racista cujo único objetivo era pregar o preconceito e o seu ódio. Para o Sítio do Pica-Pau ficar bonitinho para passar na sua tela pela maldita Rede Globo, tiveram que cortar muita coisa racista. Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro, acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida, senão trepar em mastros aquela macaca. Nas suas obras, os personagens negros só serviam para servir, para ser escravos. E ele usava o Saci Pererê para dizer que o negro era aquilo, vagabundo, preguiçoso e malandro. Eu não estou aqui querendo lacrar as obras de Monteiro Lobato, mas eu acho um ato covarde querer ocultar as verdadeiras intenções e as coisas que ele escrevia. Eu sou a favor da opinião, da liberdade de expressão. Só que esse sujeito foi um covarde e lacraram, cortaram suas verdadeiras intenções. Eu vou comentar sobre o livro O Presidente Negro, o Choque das Raças, que é uma obra de ficção científica distópica publicada em 1926 e escrita por Monteiro Lobato. Nessa época, o Brasil passava por sérios problemas raciais. Como se não bastasse o sofrimento dos negros, Monteiro Lobato ainda queria jogar mais lenha na fogueira, gerar mais preconceito e racismo. E a intenção desse canalha, que é visto como um grande escritor, um ícone brasileiro, era criar uma segregação racial. Até porque a intenção dessa obra, O Presidente Negro, era fazer isso para que ele se promovesse como escritor lá nos Estados Unidos, pois lá existia essa segregação racial. Mas de tão lixo que era esse sujeito chamado Monteiro Lobato, os próprios americanos tiveram nojo da sua obra e não quiseram que isso chegasse em seu país. Vamos lá, eu vou resumir o livro O Presidente Negro, o Choque das Raças, que é um romance adulto e de ficção científica que constrói uma narrativa que se passa em dois momentos distintos, entre 1928 e no ano de 2228, ou seja, 300 anos no futuro. O protagonista chama-se Ayrton. É um cobrador da empresa Sá, Pato e Cia que sofre um acidente automobilístico na região de Friburgo e é resgatado pelo recluso professor Benson, que o leva em sua residência. Ali, ele trava contato com a grande invenção de Benson, o porviroscópio, um dispositivo que permite ver o futuro. E Ayrton passa a ter contato também com a Miss Jane, a bela e racional filha desse cientista. E como se é de se esperar, nesse romance Ayrton se apaixona pela essa bela jovem e passa a frequentar a residência do professor Benson, mesmo após a morte do mesmo, que antes de morrer destruiu o porviroscópio. Em suas visitas, sempre aos domingos, Ayrton ouve o relato de fatos ocorridos no futuro, no ano de 2228, envolvendo a eleições para presidente dos Estados Unidos, como assistidos por Miss Jane, antes de seu pai destruir o porviroscópio. E nesse futuro existe 3 partidos americanos: o partido masculino, o partido feminista e o partido negro. Tendo em vista a população de então, descontado os menores que não podem votar, cada partido teria respectivamente o seguinte número de eleitores: 50 milhões para o partido masculino, 51 para o partido feminino e 54 milhões para o partido negro. Uma vez que o partido feminista é composto apenas por mulheres brancas, os negros têm em média pouco mais que 1/3 dos votos, inviabilizando assim as eleições do representante de seu partido.
E essa situação é modificada no ano de 2228. Nessa eleição, 3 candidatos disputam um cargo para o executivo norte-americano. Kellogg, que é o presidente do partido masculino, Evelyn, do partido feminino, e Jim Roy, do partido negro. A divisão dos brancos em 2 candidaturas possibilita a eleição de Jim Roy, e Monteiro Lobato permeia a narrativa com algumas considerações raciais. Diz que tanto nos Estados Unidos como no Brasil houve erros iniciais da composição dessas nações. Esse erro foi trazer o negro para a América quando deveria ter permanecido na África, ou que após a escravidão eles deveriam ser devolvidos para a África, pois não serviam mais. E Monteiro Lobato afirma que a segregação como implantação dos Estados Unidos é a melhor saída para esse problema. E Monteiro Lobato coloca nesse livro diversas ideias imundas, como esterilização, para desenvolver um branqueamento do futuro da população brasileira. E nessa teoria extremamente racista, não era o suficiente para as pretensões eugênicas de Monteiro Lobato. Tudo que esse sujeito escrevia era para promover o racismo e o preconceito. Em um trecho do livro O Presidente Negro, ele declara: "A nossa solução foi medíocre, estragou as 2 raças, fundindo-os. Os negros perdeu a sua admirável qualidade física de selvagem, porque para ele o negro era um ser irracional que só servia para serviços braçais, para ter força. E o branco sofreu a inevitável penhora de caráter, porque para ele todo negro era malandro e não tinha decência e caráter." No romance, entretanto, ele postula uma solução eugênica para o Brasil. No futuro, as regiões Sul e Sudeste se uniriam à Argentina e ao Uruguai para formar a Grande República Branca do Paraná, enquanto as regiões Norte e Nordeste foram entregues aos negros, índios e mestiços. É engraçado que quando a gente olha para as fotos do Monteiro Lobato, vê os seus traços e as suas feições, fica claro que ele é mestiço, mas tudo bem, não é? Ele acha que é superior, não é? Esse filho da puta, não é? E voltando ao livro, no futuro os americanos tiveram um presidente negro. E voltando ao livro, o presidente negro havia ganhado as eleições e agora os americanos já não se sujeitariam em dividir sua nação ou ferir sua constituição, expulsando os negros para a África, porque na cabeça de Monteiro Lobato era um problema sério que os Estados Unidos tivessem um presidente negro. Então no livro ele propõe uma solução de outra magnitude. Inicialmente, Monteiro Lobato invoca um processo artificial de branqueamento que teria deixado os negros horrivelmente esbranquiçados. Mas mesmo após a despigmentação, os negros não poderiam ser aceitos pelos brancos orgulhosos de sua raça, diante de um negro esbranquiçado. E então Monteiro Lobato vem com outra ideia racista. Ele cria um inventor americano chamado Dudley, que propõe uma solução: alisar o cabelo dos negros através de um raio ômega, para que milhões de negros passassem por esse processo de alisamento. Então foi criada várias filiais da empresa Dudley nos bairros e periferias negras, pois ao usarem os raios ômegas para alisar os cabelos dos negros, provocaria a esterilização de toda a raça negra. Essas eram as intenções de Monteiro Lobato, o genocídio. Esse é o verdadeiro Monteiro Lobato que a mídia sempre escondeu de vocês. Os negros sofriam tanto na época e ele fazia questão de infernizar mais ainda, de gerar mais preconceito e racismo. E Monteiro Lobato era tão lixo e tão medíocre que ele achou que ia ficar famosinho com esse livro lá nos Estados Unidos. Até os Estados Unidos, que tinha segregação racial, achou muito ofensivo a sua obra. E sem contar um lixo literário também. E aqui no Brasil, a mídia coloca ele como ícone da literatura brasileira. Mas esse lixo nunca vai chegar aos pés de Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meirelles, Jorge Amado e Aloísio Azevedo, entre outros. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva no canal.